Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! No mundo das nerdices em que nós acompanhamos, sejam livros, quadrinhos, séries, jogos ou filmes, nós trabalhamos com vários conceitos, né? Nós consumimos mídias com vários conceitos e alguns são, digamos, usados por várias coisas. São convenções, são títulos e termos que são usados em várias produções. Apesar de que, claro, muitas produções utilizam termos próprios, né, criam palavras próprias, no fundo a gente consegue traduzir esse termo próprio desta única obra para o conceito que a comunidade aceitou como verdade. E uma coisa que deixa muita gente confusa é em relação a conceitos relacionados a construtos mecânicos, ou seja, robôs e companhia. Porque existem vários termos que muita gente ainda tem confusão, não consegue diferenciar muito bem o que é um robô, o que é um androide, o que é um ciborgue, coisa do tipo. Então eu tô aqui justamente para isso. Eu fiz a pesquisa e eu consegui montar um roteirinho explicando as 6 definições principais em relação a coisas mecânicas que a gente vê na grandiosa cultura pop e cultura nerd. Bom, então, 1 minuto de introdução já é bastante, então vamos logo começar. E nessa lista vamos começar da coisa mais simples até a mais complexa, para que vocês consigam entender mais ou menos qual é a lógica da coisa. Então vamos começar com autômato. Um autômato é a coisa mais simples possível de ser feita em questão de mecânica. É um mecanismo, algum objeto feito com engrenagens ou molas ou coisinhas bem simples para fazer alguma coisa. Usualmente essa coisa é feita para entretenimento ou coisa assim de diversão, nada muito sério. Então um autômato pode ser, por exemplo, um carrinho que você puxa e ele sai andando depois, sabe? O famoso carrinho de fricção. Ou aqueles brinquedos do... como é que é o nome? Do carinha... do trapezista, sabe? Que você aperta a parte de baixo e ele dá a volta na parte de cima. Esse tipo de coisa são só encaixes de coisinhas que funcionam, que você faz alguma coisa e ele faz outra coisa, né? Então é um mecanismo, são encaixes de peças específicos, mistura de materiais e tal, coisinhas que, quando combinadas, produzem alguma ação. Então não tem nada digital, não tem componentes muito complexos, não tem inteligência artificial, nem nada. São só coisas simples que fazem uma coisa simples, né? E, usualmente, apesar do nome ser autômato e auto geralmente dá a impressão de ser automático, na verdade, é realmente isso, é uma coisa que tem que ter interferência humana para fazer algo. Mesmo que não seja, tipo, ficar girando uma manivela para fazer essa coisa, tem que ter o início do movimento no homem. Então, é o carrinho de fricção que você puxa para trás, é o trapezista que você aperta a parte de baixo para ele girar e tal. Então, ele não começa por si só, mas ele é feito para dar continuidade a esse movimento por si só, depois de um certo incentivo inicial. Aumentando um pouquinho a complexidade do autômato, nós temos um animatrônico. O animatrônico, como o nome dá a entender, é como se fosse um autômato, só que animado, ele se mexe. Também, ele não consegue ficar se mexendo para sempre. Você dá um comando, um botão que você aperta, uma chave que você vira, alguma coisa, e essa coisa ela pode ser um pouquinho mais refinada que um autômato. Porque ele vai ter ali, pode ter uma pecinha de computador para gerenciar os movimentos e tal, mas a ideia do animatrônico é fazer parecer que algo está vivo. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um bicho antropomorfizado, mas é algo feito com peças que se mexem para parecer que algo está vivo. E vamos lá, o melhor exemplo disso são em parques de diversões, em que, sei lá, tem fantasma ou peças de decoração se mexem para parecer que algo está vivo. Não precisa interagir com as pessoas, ele pode só ficar lá parado assim, se mexendo durão, acenando para as pessoas, ou dando um susto e voltando, coisa assim. Então ele não tem como ele perceber o que está acontecendo ao redor. Ele não tem como perceber se alguém está falando com ele para ele responder. Ele não consegue devolver um aceno, ele vai só ficar lá acenando para sempre. E aí é isso, você dá o início para essa coisa e ela vai se comportar de forma a parecer que algo está vivo. Assim como no caso do autômato, não é pro carrinho parecer que ele está vivo ou não é pro trapezista parecer que ele está vivo, é só uma questão de diversão e mostrar o funcionamento de uma coisinha mais mecânica. O autômato já é feita para dar esse entretenimento, essa ilusão de vida em coisas que não estão vivas, coisas que às vezes nem são reais. Tipo dinossauros, sabe? A maior parte desses parques de diversão que tem montanhas russas ou coisas do tipo, que passam por locais, sabe?
tem animatrônicos pra dar essa impressão de que você tá passando por um vale cheio de dinossauro, ou por uma sala cheia de alienígenas, coisas do tipo. Então, geralmente são animatrônicos, que são essas construções mecânicas feitas para parecer que algo está vivo, e se mexendo, e falando, e coisa do tipo, mas ele não interage a respostas, ele é feito só para entretenimento mesmo. Quando a gente começa a aumentar um pouco mais a complexidade da coisa, nós chegamos no nível de um robô. Um robô é uma máquina feita para substituir um humano em uma atividade. A coisa mais simples de entender isso é em linha de produção, em fábrica de carro. Antigamente, uma pessoa tinha que apertar cada parafuso, colocar as peças no local, alinhar e tudo mais. Agora, é uma linha de produção em que vem lá uma garra e coloca a peça. Ou pode ser só uma ventosa que prende na lataria do carro e encaixa na posição. Então você percebe que, apesar de ser uma garra que pode parecer uma mão ou não, uma ventosa não parece um ser humano. Um robô não está interessado, né? O cara que faz o robô, né? A ideia de um robô não é parecer um humano, não é parecer que algo está vivo, é fazer uma atividade muito bem. E especialmente substituir o humano nessa atividade. Então pode ser carregar uma caixa, pode ser empurrar uma coisa, fazer concreto, ou qualquer coisa que antigamente um ser humano fazia, um robô está lá para fazer agora e fazer essas coisas acontecerem. Não é para parecer humano, não é para ser versátil ou responder muito bem a impulsos genéricos. Pode ser controlado por um humano, mas a ideia é que um robô não precisa de muito controle de um humano, né? Ele pode ter só um comando. Então, por exemplo, robô, pegue as peças num ritmo de 2 peças por minuto. Tá bom, o robô vai fazer isso. Ele não precisa realmente estar preparado para coisas que vão acontecer do nada. Tanto que tem vários momentos aí que mostram, vários vídeos que mostram acidentes em linha de produção de fábrica que o robô continua atuando como se nada estivesse acontecendo. A não ser que alguém vá lá e mande o robô parar. Então é isso, o robô ele não tem uma inteligência artificial, uma forma assim muito boa, ele é feito para aquela coisa e para aquela coisa específica. A não ser que essa coisa específica sejam várias coisas em si. Agora, se a gente aumenta a complexidade e faz um robô para ser parecido com o ser humano, aí chegamos no nível do Android. O Android é um robô feito para parecer um ser humano, seja em comportamento ou em forma. Ou seja, aqueles robôs que são feitos para carregar caixa, que tem 2 pernas e 2 braços, como se fosse uma cabecinha, ele é um androide. E aí, óbvio, no nosso mundo real nós temos aí vários androides que não parecem tanto humanos assim, até aqueles que ainda caem no Vale da Estrela de parecer humanos, mas nem tanto. Já nos quadrinhos nós temos aí vários robôs que são androides e realmente parecem mais com humanos, sabe? O jogo Detroit Become Human é exatamente isso, são sobre robôs que são androides, eles são todos feitos para parecerem humanos e trabalharem com várias coisas aí do mundo. Mas essa parada, o Android aí sim ele já pode ter uma inteligência artificial para interagir com os humanos, ele pode ter uma inteligência artificial para atender a estímulos, então você manda ele fazer uma coisa, ele obedece, você derruba alguma coisa, ele já vai pegar, se você focar ele pode pegar. Então o Android ele já tem muito mais tecnologia para responder a impulsos e comandos, coisas do tipo. Você não precisa ligar ele e dar uma ordem, ele vai fazer só isso. Você liga ele, às vezes só uma vez, né, que depois ele vai se carregar sozinho. E é isso, o Android tem muito mais tecnologia do que um autômato ou um animatrônico, porque ele é feito para parecer um humano, e para parecer humano ele tem que interagir, ele tem que saber conversar. Não necessariamente conversar, mas responder a estímulos e ordens, coisas do tipo. Agora, subindo de complexidade, mas tirando parte da complexidade no sentido de partes dele, é um ciborgue. Um ciborgue é um ser humano, tá? Que tem alguma coisa de mecânica em si. Ou seja, se uma pessoa perde um braço e substitui por uma prótese mecânica, parabéns, essa pessoa agora é um androide. Se alguém perdeu as pernas e coloca uma prótese para correr, para andar, para pular, parabéns, é um androide. Se um jogador de rugby lá da cidade de Gotham acaba sofrendo um acidente relacionado à entrada de um Lorde da Guerra de um planeta muito distante, e nisso ele perde, as 2 pernas, um pedaço da barriga e quase os dois braços e metade da cara, e aí é tudo substituído por tecnologia apocalíptica, parabéns, é um ciborgue. Então essa é a ideia. Na verdade é um ser humano que está com partes mecânicas. Não importa se tem mais parte mecânica do que humano. Se tem componentes humanos na mistura, é um androide. Simples assim. Agora eu sei que você vai fazer a pergunta de Regis, androide não é mistura de 2 palavras? Antropomórfico e droide? Não. Porque antropomórfico, né, é uma coisa que é feita a parecer humano. E droid é... Bom, a gente poderia dizer que é android ou de robô, coisa do tipo.
Mas na verdade, droid é uma palavra criada pelo George Lucas para Star Wars especificamente. E você vê que não tem uma noção assim, perfeita do que é um droid, tá ligado? O C3PO, que é um android, né? Um robô feito para parecer um ser humano, é um droid. O C3PO, que é um robô feito para reparar máquinas, também é um droid. Basicamente, qualquer máquina com inteligência de Star Wars é um droid. Então, assim, basicamente, na minha cabeça, droid é uma palavra que significa robô, tá ligado? Em geral, assim, tanto faz o que ele faz, para que ele é feito. Mas, como eu falei no início do vídeo, várias obras de ficção têm definições próprias das máquinas e construtos e maquinações e funcionamentos de coisas. Tipo, sei lá, desviantes, replicantes, reploides e mais milhares de nomes aí que a gente vê em cada jogo dando definições próprias. Mas estes são os 5 termos mais comuns de serem encontrados em tudo. Isso aí é o que a gente usa no nosso dia a dia, no mundo real, para lidar e nomear e categorizar esse tipo de criação humana. E aí, óbvio, cada obra vai ter a sua definição e seus termos, sua terminologia toda. Mas era isso. Espero que vocês ficarem interessados em conhecer o maravilhoso universo das máquinas e das criações da mente humana ou não humana. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, comenta, que eu quero muito saber a sua opinião e isso ajuda muito o canal. Se você não gostou, volta aqui amanhã que eu faço vídeo melhor pra você. E é isso, vai ser no próximo vídeo e falou!